Essa é a história de Ana, uma médica dedicada, e Marcelo, um milionário solitário com um passado sombrio. Eles nunca deveriam ter se cruzado, mas o destino tinha outros planos. O que começa como um simples atendimento no hospital se transforma numa teia de mistérios, sentimentos e revelações arrepiantes. Marcelo esconde algo que pode destruir tudo ao seu redor. E Ana, sem saber, está prestes a se envolver em um segredo que mudará sua vida para sempre. Prepare-se para uma história de suspense, curiosidade e emoção profunda. Porque às vezes o amor não salva, ele revela. E nem sempre a verdade é o que a gente quer ouvir. Você está pronto para descobrir o que Marcelo esconde? Ana atendia, no plantão noturno de um hospital particular na capital. Era uma noite tranquila, até que um homem foi trazido às pressas. Chamava-se Marcelo, mas nenhum dos funcionários teve autorização para mais detalhes. Entrou direto para a UTI, inconsciente e com segurança particular do lado de fora. Ana percebeu que era alguém importante, talvez até famoso. Mesmo desacordado, Marcelo murmurava frases como "ela sabe" e "não posso voltar lá". Aquilo despertou a atenção de Ana, que decidiu acompanhar o caso de perto. Ela leu os exames e percebeu algo estranho. Não havia motivo clínico para o desmaio. Marcelo não tinha doenças nem ferimentos, apenas medo. E isso acendeu a primeira fagulha da curiosidade de Ana. Na manhã seguinte, Marcelo acordou, desorientado, com o olhar perdido. Ana entrou no quarto com delicadeza, tentando não alarmá-lo. Ele a encarou com uma mistura de desconfiança e alívio. "Você é real?" perguntou num tom baixo e cansado. Ela sorriu, achando que ele ainda estava sob efeito de sedação. Mas havia algo naqueles olhos, como se ele tivesse visto um fantasma. "Sim, eu sou real. Sou a médica responsável pelo seu caso." Marcelo hesitou, depois sussurrou. "Se soubesse quem eu sou, não estaria aqui." Ana, surpresa, respondeu. "Talvez eu não saiba quem você é, mas quero entender o que está acontecendo." Ele desviou o olhar. "Ninguém pode entender." Ana saiu do quarto intrigada com as palavras de Marcelo. Ela decidiu investigar, discretamente, o passado dele. No sistema do hospital, não havia registros anteriores em seu nome. Tudo parecia ter sido apagado ou ocultado por alguém poderoso. No entanto, uma enfermeira mais velha sussurrou. Ele já esteve aqui anos atrás, mas naquela época ele era outro homem. Ana perguntou o que ela queria dizer com isso, mas a mulher se calou. Marcelo não era apenas um paciente, ele era um enigma. E Ana, sem perceber, já estava envolvida em sua teia de mistérios. Algo naquela história parecia mais perigoso do que ela imaginava. Naquela noite, Ana sonhou com corredores escuros e vozes chamando por socorro. Acordou assustada, suando, como se tivesse sido arrastada para o passado. No hospital, encontrou Marcelo encarando a janela, calado. "Você não dormiu, né?" ela perguntou, e ele apenas negou com a cabeça. "Tenho medo do que vejo quando..." "Feche os olhos", respondeu. Ana se aproximou e percebeu que ele tremia levemente. "Quer conversar sobre isso?" ela ofereceu com delicadeza. "Não agora, mas tem algo que preciso lhe mostrar, quando eu estiver pronto." Ana concordou, mesmo sem entender. Ela sabia que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Nos dias seguintes, Marcelo demonstrava uma confiança silenciosa em Ana. Ela percebeu que ele era gentil, mas mantinha um muro invisível ao redor. Um dia, ele perguntou, "Você acredita em segredos que podem matar?" A pergunta a deixou em silêncio por alguns segundos. "Acredito que alguns segredos destroem por dentro", respondeu. Marcelo então retirou um anel do bolso e colocou-o na palma da mão dela. "Esse anel pertenceu a alguém que morreu por minha causa." Ana congelou. "Você matou alguém?" Ele apenas olhou para ela com dor nos olhos. "Depende do que você chama de matar." Ana escondeu o anel e saiu do quarto sentindo o peso de tudo aquilo.
Procurou por registros antigos de óbitos conectados ao nome Marcelo. Nada. Nem mesmo o sobrenome dele parecia ter um histórico digital. Foi até o arquivo físico do hospital e achou um fichário escondido. Ali encontrou um nome diferente: Marcelo Ferraz Nogueira. O mesmo rosto da foto da ficha médica antiga, datada de 12 anos atrás. E o mais assustador, o prontuário estava marcado como óbito confirmado. Ana gelou. Como alguém morto está vivo e internado novamente? A partir daquele momento, ela soube que estava lidando com algo muito perigoso. E talvez com alguém que fugiu da morte ou da justiça. Ana voltou ao quarto de Marcelo, determinada a confrontá-lo. Seu nome não é Marcelo Alves, é Marcelo Ferraz Nogueira, não é? Ele a encarou por alguns segundos, então soltou um sorriso triste. Você descobriu... Era questão de tempo. Ana respirou fundo. Você foi dado como morto há 12 anos. Marcelo olhou pela janela. Porque eu precisava desaparecer. Por quê? Ela insistiu. Quem você era antes? Ele se virou para ela. Eu era um homem apaixonado e por isso destruíram minha vida. As palavras de Marcelo trouxeram à tona uma nova camada de dor. E Ana entendeu que aquele segredo tinha nome, rosto e talvez um túmulo. Marcelo sentou na beira da cama, olhos fixos no chão. Minha vida foi destruída por amor e traição, começou. Eu amava uma mulher chamada Clara, minha noiva. Ela desapareceu numa noite e me culparam por algo que não fiz. Fui dado como morto para proteger a única coisa que restava. Mas carregar esse segredo me matou por dentro. Ana sentiu um nó na garganta. E essa mulher? Você a encontrou? Ele balançou a cabeça. Nunca mais. Soube dela até agora. Por isso estou aqui. Porque o passado voltou para me encontrar. E o olhar dele tornou-se sombrio, quase desesperado. Ana decidiu ajudar Marcelo, mesmo sem entender todos os riscos. Começou a investigar o desaparecimento de Clara. Na internet, achou apenas notícias antigas de uma jovem sumida em São Paulo. Nada mais, nenhuma pista concreta. Ela perguntou a Marcelo se alguém poderia querer o mal dele. Sim, muitos, mas um nome domina meus pesadelos. Roberto. Roberto? Ana, repetiu, tentando se lembrar das notícias. Marcelo confirmou. Um homem poderoso, dono de grandes negócios e inimigo declarado. Se ele está envolvido, essa história vai muito além do que imaginamos. Ana respirou fundo, sentindo que o perigo estava mais perto do que nunca. Em uma visita inesperada, Marcelo recebeu um bilhete anônimo no hospital. Saia daqui se quer continuar vivo. Ele mostrou para Ana, que sentiu o arrepio subir pela espinha. Eles sabem que estou aqui, disse Marcelo, com a voz baixa. Temos que agir rápido, não podemos esperar. Ana concordou decidida a proteger o homem que já era mais que um paciente. Ela começou a planejar formas de garantir a segurança dele. Marcelo, por sua vez, não sabia em quem confiar. Mas uma coisa era clara. O passado não queria ficar enterrado e a qualquer momento poderia destruir tudo. Naquela noite, Ana recebeu uma ligação anônima. Pare de ajudar ele ou sofrerá as consequências. Ela não sabia se era verdade ou só uma tentativa de intimidação, mas decidiu não recuar. O medo crescia, mas também sua determinação. Marcelo precisava dela e ela não podia abandoná-lo. Eles estavam unidos por um segredo perigoso demais. Mas enquanto Ana enfrentava suas próprias dúvidas, Marcelo parecia ainda mais distante. Algo o consumia por dentro e ele não queria que ninguém visse. Até que um encontro inesperado mudaria tudo. Marcelo pediu para Ana acompanhá-lo fora do hospital, em um local discreto. Ele revelou uma caixa de madeira antiga, cheia de cartas e fotos amareladas. Essas cartas são da Clara, explicou. São provas de que Roberto armou contra nós. Ana folheou as cartas e sentiu o peso da injustiça. Marcelo queria justiça.
mas também queria reencontrar o amor perdido. Ela prometeu que o ajudaria a desvendar a verdade, custe o que custar. Mal sabia Ana que aquele momento marcaria o começo de uma batalha perigosa. Uma batalha onde a vida deles estaria em jogo. E a linha entre o amor e o perigo começava a se confundir. O destino de Ana e Marcelo estava prestes a mudar para sempre. Nos dias seguintes, Ana e Marcelo começaram a planejar como expor Roberto. Eles sabiam que ele tinha poder e conexões perigosas, mas a justiça precisava ser feita, custasse o que custasse. Enquanto isso, Ana notava mudanças em Marcelo. Ele parecia mais decidido, porém cansado. Algo o consumia, como se o peso do passado fosse insuportável. Ela tentou conversar, mas ele desviava o olhar. No fundo, Ana sentia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e que Roberto não ia desistir tão fácil. O silêncio entre eles aumentava a tensão. Uma noite, Ana recebeu uma mensagem criptografada no celular. Era um convite para um encontro secreto com alguém que dizia ter provas contra Roberto. Ela mostrou a Marcelo, que hesitou, mas concordou em ir. No local combinado, uma figura misteriosa apareceu escondida nas sombras. Se querem acabar com Roberto, vão precisar dessas informações. O envelope continha documentos, fotos e gravações. Ana sentiu um misto de esperança e medo. Sabia que agora estavam mexendo com um gigante. Marcelo apertou sua mão como se buscasse força. Eles não podiam falhar. De volta ao hospital, Ana e Marcelo começaram a analisar as provas. Elas mostravam Roberto envolvido em corrupção e crimes graves. Marcelo sentiu a raiva crescer, mas também a esperança. Finalmente, ele poderia limpar seu nome e encontrar Clara. Ana decidiu que era hora de tomar uma atitude. Vamos entregar isso às autoridades, disse firme. Marcelo concordou, apesar do medo das consequências. Eles sabiam que Roberto reagiria, mas a verdade precisava prevalecer, e juntos eles enfrentariam qualquer tempestade. Antes de continuarmos, quero agradecer por você estar aqui ouvindo essa história. Se você está gostando, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma novidade que preparamos para você. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está me ouvindo agora? Adoro saber onde essa história está chegando. Agora vamos voltar para Ana e Marcelo, que estão prestes a enfrentar seu maior desafio. A trama vai ficar ainda mais emocionante. Fique comigo até o fim. Vamos juntos nessa jornada cheia de suspense e emoção. Obrigado por fazer parte dessa história. Poucos dias depois, as autoridades receberam as provas contra Roberto. Imediatamente, uma investigação sigilosa foi iniciada, mas Roberto não ficaria parado. Ana percebeu que estava sendo seguida, mesmo em lugares públicos. Marcelo recebeu ameaças veladas por telefone. O medo voltou a rondar, mas dessa vez eles estavam preparados. Eles mantiveram a calma, mas sabiam que cada passo poderia ser o último. Ana e Marcelo viraram parceiros na luta por justiça e sobrevivência. E o que parecia ser o fim, na verdade, era só o começo de um jogo perigoso. Um jogo onde perder não era uma opção. Uma noite, Ana chegou em casa e encontrou a porta entreaberta. Seu coração disparou enquanto entrava em silêncio. Todos os móveis estavam revirados, mas nada parecia roubado. Sobre a mesa, um recado rabiscado à mão. Pare agora ou ele morre. O sangue de Ana gelou. Ela correu para o hospital, temendo pelo pior. Marcelo estava bem, mas também assustado. A ameaça agora era clara e pessoal. Eles tinham ido longe demais para recuar. Diante do perigo, Ana e Marcelo decidiram mudar de estratégia. Procuraram um jornalista investigativo confiável, disposto a expor Roberto. Juntos, planejaram divulgar as provas ao vivo com máxima segurança. Era a única forma de impedir que fossem silenciados. Enquanto isso, a polícia fazia buscas discretas, mas Roberto ainda tinha olhos e ouvidos por toda parte.
Ana passou a dormir com um canivete embaixo do travesseiro. Marcelo dormia mal, acordando de sobressaltos. Eles sabiam que estavam sendo vigiados e que o tempo estava se esgotando. Na véspera da entrevista ao vivo, o hospital foi invadido. 2 homens encapuzados procuravam Marcelo, mas ele havia sido transferido secretamente por Ana horas antes. Eles destruíram documentos e deixaram recados de ameaça. A polícia foi acionada, mas não identificou os invasores. Ana chorou com raiva e medo. Marcelo tentou confortá-la. Não vamos desistir. No fundo, ele sabia que a verdade tinha um preço alto e que o momento decisivo estava chegando. Mas nada os prepararia para o que viria depois. O dia da entrevista chegou. Ana e Marcelo foram levados a um local secreto. O jornalista iniciou a transmissão ao vivo, mostrando as provas. Enquanto falavam, os números de espectadores subiam rapidamente. A verdade sobre Roberto começava a ganhar o mundo. Mas no meio da live, a conexão caiu repentinamente. O sinal foi cortado à força. Naquele instante, um tiro foi ouvido do lado de fora. A segurança correu e Ana segurou Marcelo com força. A guerra havia começado de verdade. A polícia conseguiu conter a tentativa de ataque. Os seguranças prenderam um dos homens armados. Durante o interrogatório, ele revelou que agia sob ordens diretas de Roberto. Era a confirmação que todos precisavam. A polícia obteve um mandado de prisão contra o empresário, mas ele já havia sumido. Marcelo, embora aliviado, ainda não conseguia descansar. Enquanto ele estiver solto, ninguém está seguro, disse. Ana concordava, mas agora tinham aliados e visibilidade. A justiça começava a reagir e a esperança renascia. Ana voltou ao hospital, mas agora com escolta policial. Pacientes e colegas cochichavam pelos corredores. Ela se tornara símbolo de coragem e resistência. Marcelo, ainda com a saúde frágil, foi transferido para um local seguro. Enquanto isso, a imprensa começava a pressionar as autoridades. A história deles dominava os noticiários. Cartas e mensagens de apoio chegavam de todo o Brasil. Mas Ana ainda sentia o peso do medo a cada passo. Ela sabia que Roberto, mesmo foragido, não desistiria fácil. E o passado ainda escondia algo que ninguém esperava. Durante a recuperação, Marcelo recebeu uma carta anônima. Dentro, uma foto antiga de Clara ainda bebê. No verso, uma mensagem. Ela está viva. Marcelo congelou, os olhos marejados. De emoção, mostrou a Ana, que também ficou em choque. A filha que ele acreditava morta poderia estar em algum lugar. Juntos, começaram a seguir pistas em busca da menina. Cada nova pista parecia mais confusa e enigmática. Mas no coração de Marcelo, a esperança florescia pela primeira vez. Era como se o destino estivesse dando uma segunda. Antes de continuar com essa parte emocionante, quero te fazer um convite. Se essa história está te prendendo, se inscreve aqui no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum episódio cheio de suspense como esse. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está me assistindo? Adoro saber até onde essa história está chegando. A sua participação é muito importante para a gente continuar crescendo. Agora, vamos voltar para Ana e Marcelo, porque o reencontro com a filha pode estar mais perto do que nunca. Mas será que eles vão conseguir chegar até ela antes que seja tarde demais? A tensão só aumenta e o inesperado está prestes a acontecer. Fica comigo até o fim dessa jornada emocionante. Chance. Com a foto em mãos, Ana e Marcelo começaram a investigar. A pista os levou até uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Lá, descobriram que uma menina parecida com Clara vivia com uma senhora misteriosa. Chegando à casa indicada, foram recebidos com desconfiança. A mulher, Dona Conceição, negou saber qualquer coisa, mas Ana percebeu o nervosismo no olhar dela.
Marcelo mostrou a foto e implorou por respostas. A senhora hesitou, mas abriu a porta com lágrimas nos olhos. Eu sabia que esse dia ia chegar, sussurrou. E então ela contou uma verdade que ninguém imaginava. Dona Conceição revelou que encontrou Clara abandonada na porta de sua casa anos atrás. Junto dela havia uma carta com ordens para nunca procurar a família. Com medo, ela criou a menina como neta, mas sempre suspeitou da origem. Marcelo caiu de joelhos, chorando. A filha que ele julgava morta estava viva e tão perto. Ela está na escola agora, disse a senhora. Ana e Marcelo decidiram esperar por ela do lado de fora. O tempo parecia não passar. Quando a menina apareceu, o mundo de Marcelo parou. Era Clara. Os olhos eram os mesmos da mãe. Clara se aproximou, confusa com a presença daqueles estranhos. Ana sorriu, se controlando para não chorar. Marcelo mal conseguia falar. Oi, Clara. Eu sou o Marcelo, disse ele com a voz embargada. A menina olhou para Dona Conceição, que apenas assentiu com lágrimas. Ele é seu pai, minha filha. O silêncio que seguiu foi quebrado por um abraço inesperado. Clara envolveu Marcelo com os bracinhos e disse: Eu sempre sonhei em conhecer meu pai. E naquele instante o tempo parou. O reencontro foi emocionante, mas também trouxe novos medos. Marcelo sabia que Roberto ainda podia tentar algo. Eles decidiram levar Clara para um local seguro com proteção policial. Ana fez os contatos e conseguiu uma escolta discreta. Naquela noite, eles ficaram os três juntos pela primeira vez. Contaram histórias, riram e choraram como uma família de verdade. Mas do lado de fora, um carro observava de longe. Alguém ainda não havia desistido. Marcelo olhava para Clara dormindo e prometeu: nada vai te machucar, nunca mais. Enquanto a investigação contra Roberto avançava, novas provas surgiam. Corrupção, tráfico de influência e até sequestro. A justiça agora estava implacável, mas Roberto ainda estava escondido, articulando algo maior. Ana recebeu uma ligação anônima com voz distorcida. Vocês acham que venceram, mas o jogo está só começando. Ela gravou a chamada e enviou para a polícia. Era claro, eles ainda estavam em perigo. Mas agora, com Clara nos braços, nada mais seria como antes. Eles estavam dispostos a lutar até o fim. A polícia rastreou a ligação feita para Ana. O número era de um telefone público em São Paulo, mas câmeras de segurança mostraram uma figura encapuzada usando-o. Nada que ajudasse a identificar o rosto. Enquanto isso, Clara voltava a sorrir com os pais. A convivência revelava traços da mãe e do pai na menina. Mas Marcelo não baixava a guarda nem por um instante. Ele sabia que alguém os observava, esperando um erro. Ana, mesmo assustada, retomou os plantões no hospital. Precisava agir com normalidade, apesar do medo. Certa noite, Ana saía do hospital quando notou um carro a seguindo. Ela tentou despistar, mas o veículo continuava atrás. Ligou para Marcelo, que a orientou a ir até uma delegacia. No caminho, o carro desapareceu. Ao chegar na delegacia, ela estava tremendo. A polícia reforçou a proteção da família. Era evidente, alguém estava vigiando seus passos. Marcelo, furioso, queria justiça mais do que nunca. Mas Clara precisava dele inteiro, forte. E ele prometeu não deixar o medo vencer. No dia seguinte, Ana encontrou uma pasta misteriosa no banco do carro. Dentro havia documentos secretos de Roberto, com provas devastadoras. Mas também continha fotos antigas. Fotos de Clara ainda bebê, em um lugar que Ana não reconhecia. Quem teria deixado aquilo ali? Um inimigo ou um aliado anônimo? A polícia analisou o material e confirmou sua autenticidade. Era o suficiente para prender Roberto de vez. Mas a dúvida permanecia. Por que entregar isso agora? E quem mais sabia da localização deles? Com o mandado expedido, a polícia lançou uma caçada nacional por Roberto.
Em uma operação coordenada, cercaram um esconderijo nos arredores de Bidadilson, São Paulo. O empresário tentou fugir, mas foi capturado. Na delegacia mostrou frieza e arrogância. "Acham mesmo que acabaram comigo?" disse ele encarando Marcelo. Mas agora as provas eram irrefutáveis. Corrupção, tentativa de homicídio e sequestro. Roberto foi levado para um presídio de segurança máxima. E pela primeira vez, Ana e Marcelo puderam respirar em paz. Mas ainda havia feridas a serem curadas. Clara perguntou ao pai: "Você nunca mais vai me deixar, né?" Marcelo sorriu e abraçou forte a filha. "Nunca mais, meu amor." A família recomeçava com cicatrizes e aprendizados. Ana olhava para os dois com os olhos marejados. Naquele silêncio havia uma paz merecida, mas também um senso de missão cumprida. Eles haviam vencido o medo, a dor, a injustiça, e agora estavam prontos para viver. Juntos, enfim, a família decidiu fazer uma viagem curta para se reconectar. Foram para uma fazenda no interior, longe dos holofotes. Lá, Clara descobriu que adorava cavalos, como Marcelo. Ana, pela primeira vez em anos, conseguiu dormir tranquila. Durante um passeio, Clara caiu do cavalo e machucou o braço. Marcelo correu desesperado, carregando a filha nos braços. Naquele momento, reviveu o medo de perdê-la. Ana cuidou dela com todo o carinho de mãe. A união deles era mais forte que nunca. Cada lágrima agora tinha sabor de alívio. Enquanto Clara se recuperava, Marcelo revelou um segredo a Ana. Ele planejava abrir uma fundação para crianças abandonadas. Queria transformar sua dor em algo útil. Ana se emocionou, aceitando ser parceira no projeto. Ambos sabiam o que era perder e reencontrar. Clara, ouvindo da porta, sorriu com orgulho dos pais. Eles estavam se curando juntos, dia após dia. Mas o telefone tocou, interrompendo a paz. Era o advogado de Roberto. Houve um vazamento. Ele fugiu da prisão. O pânico voltou como um soco no estômago. Ana abraçou Clara, tremendo. Marcelo apertou os punhos, jurando que não fugiria mais. A polícia foi acionada imediatamente. Dessa vez, não deixariam brechas. Câmeras e seguranças reforçaram o entorno da fazenda, mas uma dúvida rondava. Como ele escapou? Havia mais gente envolvida do que pensavam. Um aliado de Roberto ainda operava nas sombras, e ele queria vingança. Na madrugada seguinte, Clara acordou com um barulho estranho. Uma sombra passou pela janela do quarto. Ela correu até o quarto dos pais. Marcelo e Ana estavam de prontidão, já desconfiando de algo. Policiais chegaram a tempo e revistaram toda a propriedade. Não encontraram ninguém, mas havia pegadas próximas da casa. Marcelo sabia que era Roberto tentando assustá-los. Era a última cartada de um homem desesperado. Ana abraçou Clara, sussurrando: "Nós vamos vencer isso mais uma vez." Dias depois, a polícia prendeu Roberto escondido em um galpão abandonado. Dessa vez, não havia mais escapatória. Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima no norte do país. Sem aliados, sem dinheiro, sem voz. Ana, Marcelo e Clara finalmente puderam respirar aliviados. A história deles se espalhou como exemplo de superação. O amor venceu a maldade, o medo deu lugar à esperança, e ali, naquela nova vida, eles recomeçaram de verdade, com fé, com força e com o coração inteiro. Alguns meses se passaram desde a prisão de Roberto. Ana voltou ao hospital, agora com um novo propósito. Ela atendia crianças carentes, inspirada pela própria filha. Marcelo lançou a fundação e já acolhia dezenas de jovens. Clara ajudava como podia, cheia de ideias e sonhos. A casa deles se tornou um lar cheio de vida. Muitas vezes lembravam do que viveram e agradeciam por ainda estarem juntos. A dor virou combustível para construir algo maior. E o passado, embora triste, os fortaleceu. Num evento beneficente da fundação, Ana fez um discurso. Falou sobre coragem, sobre recomeços e perdão.
citou Marcelo, emocionando todos os presentes. Marcelo, com lágrimas nos olhos, apenas a abraçou. O público os aplaudiu de pé. Era uma história real. Aquela noite foi transmitida em redes e programas de TV. Milhares de pessoas se identificaram e se inspiraram. Eles haviam virado exemplo de superação e amor. Mas para eles, o mais importante era: Clara estava feliz e livre. Certa manhã, Clara acordou e correu até os pais. Ela mostrou um desenho com os três de mãos dadas. Essa é a nossa família. Forte, linda e corajosa. Ana se emocionou beijando a filha. Marcelo ergueu a menina nos ombros, rindo alto. Era o som da cura e de que tudo valeu a pena. Eles tiraram uma foto naquele momento. Mais tarde, ela seria emoldurada e pendurada na sala, como lembrança de um milagre construído em amor. Marcelo escreveu um livro contando toda a trajetória. Lançou com o título Do Silêncio ao Grito de Amor. O livro virou best-seller em poucos dias. Receberam convites para entrevistas e palestras, mas escolheram manter a vida simples, sem luxo. A fama nunca foi o objetivo. O que importava era tocar corações com sua história. Mostrar que o amor cura, que o bem vence e que recomeçar é possível. Sempre. Na véspera do aniversário de 10 anos de Clara, Ana fez uma surpresa. Reuniu fotos, cartas e lembranças da trajetória deles. Mostrou para Clara, que chorou e sorriu ao mesmo tempo. Você é nosso milagre, disse Ana. Marcelo apareceu com um bolo feito por ele mesmo, e todos cantaram parabéns com alegria verdadeira. A vida agora era repleta de pequenos momentos preciosos, e cada detalhe era valorizado com gratidão. Eles sabiam que não havia garantias, mas juntos eram invencíveis. Um dia, Clara chegou da escola com uma proposta. Queria que os pais contassem a história em vídeo. Tem gente que precisa ouvir como eu precisei. Ana e Marcelo hesitaram, mas aceitaram o pedido. Gravaram o vídeo com sinceridade e emoção. Contaram sobre o medo, os erros e os reencontros. Sobre perdão, coragem e recomeços. Em poucos dias, o vídeo viralizou. Milhões de pessoas assistiram, emocionadas. Comentários chegavam de todo o mundo. A família começou a receber cartas de agradecimento. Gente que decidiu perdoar, recomeçar, tentar de novo. Outros queriam doar, ajudar, participar da fundação. O amor deles estava mudando outras vidas. Ana percebeu que a dor não foi em vão. Cada lágrima tinha construído uma ponte para alguém. Clara, orgulhosa, mostrava os comentários com brilho nos olhos. Marcelo abraçava a esposa e a filha todos os dias. Sabia que agora tinha o que mais importa, uma família de verdade. Num fim de tarde, sentados no jardim, Ana olhou o céu. Se me dissessem lá atrás que tudo terminaria assim, Marcelo completou, eu não acreditaria, mas agradeceria. Clara correu até eles com um livro nas mãos. Era o diário que Ana escreveu durante o hospital. Clara havia lido tudo, em silêncio. Vocês são meus heróis, disse ela emocionada. Eles se abraçaram forte, em silêncio. Ali, naquele instante, o mundo parou. E tudo fez sentido. A história de Ana, Marcelo e Clara se tornou eterna. Mais do que um vídeo, virou um legado. Mostrou que amor verdadeiro resiste ao tempo, à dor e ao medo, que mesmo nas sombras é possível acender luzes, e que o impossível é só questão de coragem. Você que assistiu até aqui sentiu isso no coração. Talvez tenha lembrado de alguém, talvez tenha chorado, mas acima de tudo, tenha acreditado de novo. E isso já valeu tudo. Muito obrigado por ter ficado até o final dessa história. Ela foi feita com o coração, pensando em você. E agora me conta, de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Quero muito saber. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém especial. E lembre, o amor, mesmo machucado, ainda é a maior força que existe. Nos vemos no próximo vídeo com mais emoção, curiosidade e suspense. Até lá, fique bem, cuide de quem ama e acredite.
O recomeço existe para quem tem fé. Um forte abraço e até a próxima.